Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou! Galera, vamos continuar as nossas revisões. Bicho, agora tá saindo do forno, coisa linda! Revisão Unesp 2022. Galera, primeira fase chegou, agora é a hora da gente destruir. Quero te fazer uma pergunta. Você tá chegando agora aqui no Se Liga na Bio? Inscreva-se aqui no nosso canal. Cara, tá recheado de conteúdo bom para que vocês possam usufruir de forma muito maravilhosa. E aproveita, deixa like nos nossos vídeos, galera. E claro, por que não? Manda comentário pro Paulada. Paulada vai responder para todos vocês. Vamos para nossa revisão Unesp 2022? Produção, roda a vinheta! Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou, moçada! Nós vamos agora entrar de cabeça na revisão Unesp 2022. O tema de agora, citologia. Eita, que citologia maravilhosa! Galera, e uma das partes da nossa revisão de cito, claro que Paulada avaliou a prova, trabalhou em cima, identificou um monte de tema legal sobre citologia e o primeiro deles está intimamente relacionado, nós podemos aqui começar a nossa história, intimamente relacionado com, adivinha, moçada? Moléculas orgânicas. Nós seres vivos somos formados por moléculas orgânicas como carboidratos, proteínas, como ali está definido para vocês, lipídios, ácidos nucleicos. Só que dentre esses aspectos, moçada, o componente orgânico que mais esteve presente nas provas da Unesp nos últimos 8, 9 anos é o termo proteínas. Fundamental para que você possa observar isso juntamente comigo. Primeiro, Paulado, o que é uma proteína? Galera, a proteína ela é formada por aminoácidos. Eu tenho aqui 2 aminoácidos que apresentam radicais diferentes, né? O nome aminoácido significa o grupo amina, grupo carboxila, vinculado a ácidos carboxílicos. E aqui você tem o carbono que está associado ao radical. E aí nós temos uma diversidade bastante grande de aminoácidos. Galerinha, o que eu quero que você entenda é o seguinte, as proteínas, portanto, são formadas, né? Proteínas são moléculas orgânicas, componentes formados ou formado pela junção de vários aminoácidos. Este componente chamado proteína, portanto, formado pela junção de vários aminoácidos. Agora, galera, existe um lance interessante que eu gostaria que vocês exaltassem comigo, que é o seguinte. Os aminoácidos, eles podem interagir, portanto, entre si para que ocorra a formação das magníficas proteínas. E neste momento, moçada, nós podemos identificar com grande clareza o seguinte. Se caso nós identificarmos uma interação deste OH do aminoácido cujo radical é R1 com este H do nitrogênio, nós podemos estabelecer a retirada, portanto, deste OH e deste outro, no caso, hidrogênio, e permitir a liberação de uma água desta reação. Perfeito? E, claro que a partir de então, este carbono ele estará ligado diretamente ao nitrogênio. Esta interação do carbono da dupla O, do aminoácido portador do radical 1, e o nitrogênio do aminoácido, que nós representamos de verdinho ou com o radical 2, nós estabelecemos aqui uma ligação denominada ligação peptídica. Eita, que beleza! Galera, agora se o cara chegar para você e fizer o seguinte questionamento. Quantas ligações peptídicas existem numa interação de 1000 aminoácidos? Nossa, Paulada, eu vou ter que ficar contando uma a uma? Não, bicho, eu vou te dar uma ideia. Galera, se nós temos 2 aminoácidos interagidos, quantas ligações peptídicas existem entre eles? Uma apenas. Se eu tiver 3 aminoácidos, uma ligação, 2 ligações. Se eu tiver 4 aminoácidos, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Eu acho que nós chegamos numa conclusão importante. A interação dos aminoácidos, permitindo formação de ligações peptídicas, moçada, é sempre assim. O número de ligações peptídicas corresponde ao número de aminoácidos menos 1. Dessa forma, você define com grande clareza o número de ligações que estão interagidas, ou se o cara te der o número de ligações, você vai saber o número de aminoácidos. Show de bola? Legal. Galerinha, vamos prosseguir com a nossa história?
Cara, tô colocando aqui para vocês quais são as funções que as proteínas podem desempenhar de forma rápida. Galera, nós temos uma função chamada de estrutural, função estrutural. Bicho, existe um cagalhão de fatores, colágeno que tem na tua pele, no teu osso, elastina que tem também na sua pele, na derme, por isso você ter uma certa elasticidade. Actina, miosina são proteínas do seu músculo, estruturalmente falando. Cara, existe uma quantidade muito grande de proteínas. A queratina que está na sua pele, galera, na pele dos répteis de forma intensa. Cara, quanta proteína importante, bicho, estrutural. Show de bola? Nós temos uma segunda função das proteínas que está associado à função de defesa, consequentemente, do nosso organismo. Galera, que papo é esse de defesa? Bicho, eu tô te dizendo o seguinte, nós estamos falando dos maravilhosos anticorpos. Bicho, esta molécula tá em alta hoje em dia, com essa história de pandemia, com essa história de doenças virais. Importante que você entenda isso, hein? Função de defesa, anticorpo é uma proteína que tem uma relação extremamente específica com algum tipo de receptor, de estrutura que será consequentemente combatido por esta molécula proteica. Show de bola? Para finalizar esse aspecto funcional, nós temos a função de enzima. Paulada, enzimática no caso, né? Olha lá, função enzimática. Paulada, vamos lá, bicho. Qual é a função de uma enzima? A enzima tem como função acelerar a velocidade da reação ou, se você preferir, devido à diminuição da energia de ativação para esta reação, que esta molécula pode desempenhar, é que nós observaremos uma reação acontecendo de forma mais rápida. Então, função da enzima, ela acelera a velocidade das reações. Coisa linda, moçada. Bicho, é o seguinte, sabendo dessa história, existem 3 fatores que interferem na ação enzimática. Eu chamei de fatores enzimáticos. Dentre eles, nós temos alguns aspectos. Quais são eles? O que nós chamamos de temperatura. Olha lá, moçada. A temperatura, ela pode interferir na ação enzimática? Claro que sim. Vou fazer o seguinte aqui rapidamente. Produção, bota aqui nesse canto aqui, ó, um gráfico de função enzimática, de ação enzimática em função da temperatura. Olha lá que belezinha, moçada. Vocês podem observar que você tem, quando vai chegando ali próximo de uma determinada temperatura, você observa no gráfico uma alta atividade, a maior possível, chamado de ótima. Olha lá, ó. Você observa ali então, temperatura ótima, desempenhando uma maior atividade enzimática. Posteriormente a esta temperatura, você percebe que a atividade enzimática também vai reduzindo. Esta é a representação da temperatura relacionada à função enzimática. Galera, vamos lá? Agora observe um outro aspecto aqui importante, a variação de pH. Que beleza! Produção, faz ali, ó, bota um gráfico ali. Sabe aquele gráfico que mostra a enzima do estômago, enzima da boca, enzima do tal do duodeno? Bota lá para mim, ó, ação enzimática em função do pH. Tá vendo lá? Galera, tem 3 pHs ali interessantes para você observar. Você está observando comigo um pH ácido, um pH basicamente neutro e um pH basicamente básico alcalino. Legal, ficou até bonito, hein? Basicamente básico. Muito bem. Galera, olha lá. Quais são as enzimas do seu trato digestório que trabalham no seu sistema digestório que apresentam atividade em pH 2? Olha lá. Ou aproximadamente 2, ácido. Moçada, é isso aí, cara. É a magnífica pepsina. Show de bola? Lindos, olha lá. E qual é a enzima que trabalha lá no seu corpinho em atividade máxima com pH neutro, basicamente? Pensa aí um pouquinho. É isso aí, moçada. É a amilase salivar ou quialina. Coisa linda. E agora vamos lá. Com pH alcalino ou básico, lembra de alguma enzima importante do seu sistema digestório? Claro que você lembra. A famosíssima tripsina, digere proteína. Pepsina digere proteína, amilase digere amido e, consequentemente, a tal tripsina digere
proteína. Galera, pH ácido, estômago, pH neutro, boca, pH alcalino, basicamente duodeno. Sensacional. Pode tirar, produção. Bicho, sensacional isso, hein? Maravilhoso. Vem comigo. Cara, revisão geral. Paulada tá dando revisão geral. Aproveita, vamos lá. E o último tal fator importante é o que nós chamamos de concentração de substrato. Paulada, o que é esse colchete? É a abreviação de concentração. Concentração de substrato. Galera, o que acontece? Se você come um pedaço de pão, você tem uma quantidade de glicose para trabalhar a enzima. Se você come 2 pedaços de pães, você vai ter mais carboidrato para poder digerir. Se você comer 10, você também. Se você comer 50, opa, pera lá. O seu corpo também tem um limite de atividade enzimática, de produção enzimática. Portanto, dá uma olhadinha neste gráfico. Olha lá, põe lá, produção. Isso, show de bola. Olha lá, você percebe que conforme vai aumentando a quantidade de substrato, você vai aumentando a atividade enzimática, até no ponto de saturação. Moçada, a partir dali, não adianta você aumentar o substrato, que a atividade enzimática se mantém basicamente constante. Show de bola? Legal, hein? Olha lá, Paulada matando questão para você, hein? Fique atento em relação a isso. Galera, só para finalizar essa nossa história inicial, eu gostaria que você observasse comigo o seguinte. Você já ouviu falar de um conceito chamado desnaturação? Olha aqui, ó. Desnaturação. Paulada, o que significa desnaturação? Galera, é o seguinte. Existem 2 fatores que seria temperatura e o magnífico pH, que é o seguinte, eles estão relacionados com atividade enzimática, legal. Mas galera, se você aquecer demais uma solução onde uma determinada enzima está trabalhando, com uma temperatura muito acima daquela tal atividade ótima, você pode permitir o rompimento das interações entre os aminoácidos, chamadas de ligações de hidrogênio, pontes de sulfeto. E a partir daí, esta proteína que tinha aquele aspecto globuloso, ela começa a desenrolar e perder, portanto, seu aspecto funcional. E no caso de enzima, é um mecanismo irreversível. Paulada, mas e o pH também? Se você variar demais o pH em relação à atividade ótima de uma enzima, você também gera desnaturação. Então, o que é desnaturar? É você promover, por alteração de temperatura e pH de forma brusca, a quebra das interações entre os aminoácidos que mantém a proteína globulosa e a partir daí ela começa a desenrolar. Se ligou? Galera, estas são as dicas iniciais, portanto, proteína nós já matamos. Segura aí, vou dar uma agilizada aqui na lousa, já a gente volta com mais dica para você, com mais revisão para você. Show de bola, segura a mão! Salve, salve, galerinha, voltamos! Tá ajeitado aqui de novo para você, bicho, coisa linda, galera. Transporte de membrana. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que já ouviu falar sobre osmose vegetal. A osmose é um caso específico, bastante importante, de um transporte passivo, portanto, não há gasto de energia para que ocorra o deslocamento na osmose das partículas e é sempre pensando de um meio de maior número daquela partícula que vai se deslocar para outro de menor número relacionado à partícula que está se deslocando. Portanto, é essa a nossa história, só que aqui é o seguinte, galera. No caso da osmose, a gente vai trabalhar com o deslocamento da água. Opa, Paulada! Então, preciso, antes da gente relembrar essa história, citar para você o seguinte. Galera, o que é uma solução hipotônica? Bom, primeiro que não dá para citar hipotônica sozinho. Olha, ela é hipotônica, véi. Hipotônica em relação a quem? Agora melhorou. Ela é hipotônica em relação ao meio X. O que significa? Que ela tem maior concentração, né? Relacionado, obviamente, ao meio X. Agora, se eu cito que ela é uma solução hipotônica em relação ao meio X, nós estamos dizendo que a hipotônica, portanto, ela tem menor concentração. Show de bola? Então, galera,
Na osmose, nós vamos permitir o deslocamento de água de uma solução hipotônica, com menor concentração de soluto, portanto maior de água, para uma solução hipertônica, onde a concentração de soluto é maior e de água é menor. Então estou deslocando água de onde tem mais para onde tem menos. Se ligou? Isso é osmose. Galera, agora a osmose vegetal, primeiro que você entenda alguns fatores relacionados à célula vegetal. Eu representei aqui esquematicamente para vocês esta parede em verde representando a parede celular, que é a parede celulósica, da forma, resistência, mas é uma parede permeável por uma grande parte das partículas que aqui tentam ser trocadas com o meio interno e externo desta célula. Logo abaixo, fiz em azul, membrana plasmática, seleção de tudo aquilo que entra e sai desta célula. E por fim, fiz esta estrutura em laranja, correspondendo ao vacúolo celular. Grande quantidade de água, portanto, está relacionado em permitir o volume máximo de água que cabe de fato dentro desta célula. Galera, tudo bem? E aí, claro, entre o vacúolo e a membrana você tem uma quantidade de citoplasma, até onde está o núcleo, que é a bolinha, o núcleo, né? Que é a bolinha preta, portanto, show de bola. Galera, agora vem comigo. Galera, vocês estão vendo aqui duas formuletas, que está escrito SC igual a SI menos M. Paulada, vamos traduzir isso? Claro que sim. SC é sucção celular. O que significa? É o quanto de água cabe dentro desta célula. Beleza? Galera, o que significa SI? É sucção interna, ou seja, é o quanto de água cabe dentro do vacúolo desta célula. Beleza? E além disso, M corresponde à resistência da parede. Se esta célula começar a expandir, ela não vai estourar. Por quê? Porque existe uma parede celulósica resistente, que nós definimos aqui como o conceito de M, de membrana, de parede, que é amplamente resistente, portanto não tem rompimento da célula vegetal quando ela está cheia d'água. Então, galera, traduzindo, quanto de água cabe dentro da célula? O quanto couber dentro do vacúolo, menos a resistência que esta membrana está exercendo. Cara, que legal! Ó, agora, o que é dPd igual a PO menos PT? Paulada, fala para nós o que significa isso, por favor. Claro que eu falo. É a mesma coisa, só que escrito de forma diferente. Déficit de pressão de difusão, pressão osmótica, pressão de turgor. É a mesma coisa. Pressão osmótica é o quanto de água cabe dentro desse vacúolo. Pressão de turgor é a resistência da membrana, da parede celular. Mesma coisa. Déficit de pressão de difusão é a mesma coisa que sucção celular, o quanto de água cabe nesta célula. Galera, é isso que você precisa guardar. Agora, vem comigo. Se nós pegarmos esta célula que está normal, não está nem cheia d'água, não está nem túrgida e nem tal murcha ou plasmolizada, já eu falo melhor sobre isso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa célula e vou colocá-la numa solução hipotônica inicialmente. Você percebeu que se era uma solução hipotônica onde esta célula foi mergulhada, ela começou a ganhar água por osmose. Tudo bem? Se ela foi colocada numa solução hipotônica, o meio dentro desta célula era mais concentrado que o que estava fora. Portanto, começou a puxar água. Então a água começou a entrar nesta célula, até deixá-la túrgida, cheia d'água. Galera, como é que nós podemos avaliar esta equaçãozinha exatamente quando a célula está nesta condição de túrgida? Bicho, presta atenção que isso é importante. Galera, neste momento, tem como entrar mais água unilateralmente dentro dessa célula? Não dá, ela chegou no limite máximo. A parede está na resistência máxima e não vai permitir mais a entrada, somente a entrada de água. Se a água entrar, alguém vai ter que sair. Paulada, o que acontece? Então, galera, o SC nesta condição é zero. Quanto de água cabe nesta célula? Mais nada, ela está no limite. Show de bola? Agora vem comigo. Se o SC é zero,
Quanto vale SI menos M? Ué, SI é igual a M. Ah, Paulada! Quer dizer que o volume de água que tem aqui empurrando a parede para fora é exatamente a mesma resistência que está sendo exercida por esta maravilhosa parede celular. Se ligou? SI igual a M. Galera, a pergunta é, qual é a capacidade que esta célula tem de puxar grandes quantidades de água? Baixíssima. Isso nós chamamos de pressão osmótica, potencial osmótico. Então, galera, decora isso, por favor. Entenda também. Quando a célula está túrgida, a pressão osmótica dela é baixíssima. Ela não consegue mais absorver água. Show de bola? Então aqui, ó, baixa pressão ou potencial osmótico. Ai, que beleza, Paulada, que show de bola. Agora vem comigo. Galera, vamos colocar agora esta célula aqui, ó. Esquece isso daqui agora, já entendemos. Vamos pegar essa célula aqui e colocar agora numa solução hipertônica. O que vai acontecer? Pera lá. Então quer dizer que agora a solução tem maior concentração do que o meio intracelular? Isso. Então agora a solução vai roubar água desta célula. Só que, galera, vai roubar tanta água, que ela vai ficar plasmolizada. O que é uma célula plasmolizada? Ela não é nem murcha, ela já perdeu mais água do que murcha. Percebam que a parede celular descolou da parede. Desculpe, vou repetir. A membrana plasmática descolou da parede celular. Paulada, perdeu muita água, mas muita água. Galera, estes pontos que ainda se mantêm ligados na parede celular, moçada, são os plasmodesmos, né? Que são aquelas pontes citoplasmáticas que existem entre as células vegetais. Aqui teria uma outra célula, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Esses citoplasmas conectados por estes poros. Legal? Bom, agora vamos lá. Você entendeu então o que é uma célula plasmolizada? Bicho, perdeu muita água, descolou membrana da parede celular. Pergunto para você. Galera, nesta situação, qual é a resistência que a parede está suportando? Zero. A membrana não está nem encostando, não está nem empurrando a parede. Então, nessa situação, o M ele é igual a zero. Galera, vem cá comigo. Deixa eu apagar aqui agora. Se aqui o M é zero, o que eu posso dizer para você? O SC é igual ao SI. Ou seja, olha lá. Ou seja, quanto de água cabe nesta célula? O quanto o vacúolo conseguir absorver. E galera, vou dizer agora para você. Tem muita água dentro dessa célula? Baixíssima concentração. Se você colocar numa solução hipotônica, ou seja, de menor concentração, cara, a capacidade com que essa célula vegetal vai puxar água numa velocidade e intensidade absurda. Por esse motivo, posso dizer que é um elevado potencial ou pressão osmótica. Bicho, que maravilhoso, moçada. Eu quero que caia isso para que você consiga arrebentar na sua provinha da maravilhosa Unesp. Show de bola? Galera, aguenta aí. Vou dar mais uma agilizada aqui na lousa e vamos para mais uma dicasinha importante, mais uma revisão importante na citologia para sua prova da Unesp 2022. Aguenta a mão, eu já vou. Salve, galerinha, Pauladinha voltou, bicho. Vamos continuar aqui com a nossa revisão. Cara, citologia na veia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre bioenergia. Tenho certeza, ou pelo menos uma grande possibilidade, que alguns conceitos relacionados à bioenergia possam aparecer para vocês. Galera, vamos fazer o seguinte. Paulada vai aqui rapidamente apresentar aqui a tela para vocês. Eita, que beleza, Pauladinha, Pauladão. Vamos nessa, meu amigão. Olha lá. Galera, vamos socar a bota? Fermentação alcoólica. Você já deve ter tomado alguma bebida alcoólica, como cerveja, como, consequentemente, vinho. Claro, se você tiver maior de 18 anos. Galera, cara, é importante citar para você que este mecanismo, esse processo bioenergético de fermentação alcoólica,
Ele é muito recorrente nas provas, não só da Unesp, mas de outros vestibulares também. E aí, o que eu gostaria que você entendesse comigo? Vamos lá. Galera, qual que é o lance importante para que vocês possam visualizar? Primeiro, rapidamente, para que nós possamos identificar, você está visualizando aqui comigo uma molécula chamada glicose. Galera, é a principal moeda energética dos seres vivos, sem dúvida. Independentemente de qual metabolismo ela vai seguir, é a principal moeda energética, a glicose. A famosíssima C6H12O6. Belezeira, show de bola. Galera, vamos entender como ocorre esse processo? É um processo anaeróbico, hein? Processo anaeróbico, não necessita do oxigênio para que ele possa acontecer. Galera, vamos lá, dá uma olhadinha aí nesse processo metabólico que você está visualizando. Esta molécula chamada de glicose, que é a C6H12O6, ela vai passar por algumas reações. Claro, inicialmente, Paulado, o que é este NAD? É um transportador de hidrogênio. Olha lá, o NAD é o nome da molécula transportadora de hidrogênio. Portanto, percebam que 2 NADs estão entrando nesta reação, consequentemente sem hidrogênio, e estão saindo 2 NADH2. Portanto, 4 hidrogênios foram retirados desta reação. Moçada, isso é importante para você entender. Este NAD, portanto, ele é um grande carregador de hidrogênio. Segura a mão, que daqui a pouquinho eu te falo onde que esse NAD um dia pode ser utilizado, em que metabolismo a gente vai falar um pouquinho sobre dele. Só me aguenta aí. Galera, olha lá, além disso, você está observando a participação de 2 ADPs. Você conhece o que significa um ADP, né, moçada? Olha lá, você tem o trifosfato de adenosina e aqui é um difosfato de adenosina. Ah, beleza. E aqui, ó, você está vendo 2 fosfatos. Então, ó, 2 ADPs mais 2 fosfatos, permitindo a produção de 2 ATPs. Então, na reação inicial, para quebrar a glicose em 2 ácidos pirúvicos, cada um deles portador de 3 carbonos, você vai observar a liberação de 2 ATPs e, além disso, a liberação de 2 NADH2. Se ligou? Processo inicial. Depois, moçada, cada ácido pirúvico, ele vai perder um CO2, portanto, 2 CO2 serão eliminados e forma-se a partir de então o etanol, que é o C2H5OH. Também formam-se duas moléculas de etanol. Paulado, então a equaçãozinha ela é simples. Você tem glicose sendo quebrado no processo final em duas moléculas de etanol, perfeito, mais 2 moléculas de CO2. Paulada, oi. Onde que isso acontece? Em que local nós observaremos a fermentação alcoólica acontecendo? Aguenta a mão. Primeiro fator que eu quero te citar, dá uma olhadinha aí ao lado, moçada. Você já deve ter ouvido falar no maravilhoso funguinho chamado Saccharomyces cerevisiae. Moçada, ele é um fungo que realiza a fermentação alcoólica e que, acredite, ele está intimamente relacionado com a produção de bebidas alcoólicas, como a cerveja, como vinho. Eita, que beleza, moçada! Sempre com moderação e sendo, claro, maior de 18 anos. Moçada, além disso, nós podemos observar, esta reação ela é muito utilizada na panificação. Porque se você já teve a oportunidade de vivenciar uma padaria, enfim, já deve ter visto aquela massa que acaba de sair da masseira, que acabou de bater, ela é bastante macia, deixa ela ali um tanto fermentando. Você vai perceber que ela vai aumentar o seu volume e começa a cheirar álcool. Paulada, por que aumenta o volume? Porque você tem liberação de CO2, galera. E esse CO2, consequentemente, ele permite com que haja a expansão da massa. Por isso aquele pãozinho gostoso, com aquela manteiguinha, que delícia, aquele café na hora. Bicho, nada igual. Guardou, fermentação alcoólica, primeiro processo importante bioenergético que eu quero que você guarde. Vamos lá, galera, próximo fator, fermentação lática. Véi, que da hora o que eu vou te dizer. A fermentação lática também é um processo anaeróbico e com certeza você já sabe disso, mas estou ressaltando. Vamos entender como é que funciona. Você tem uma glicose, mais uma vez a moeda energética glicose, C6H12O6. Legal. Galera, olha que doideira, Paulada, que doideira. O mecanismo inicial na quebra de 2 ácidos pirúvicos é exatamente o mesmo.
libera-se 2 NADH2 e também 2 ATPs, adenosina trifosfato, molécula que armazena energia, hein? Aproximadamente 7.000 calorias, né? Relacionada à última interação do fosfato. Moçada, você tem a produção então de 2 ácidos pirúvicos. Agora, aqui na fermentação lática, o que acontece? Ocorre a entrada de 2 NADH2, portanto, 2 juntando as duas reações, é claro, né? Você tem um NADH2 que entrou aqui e libera um NAD. Então, hidrogênio foi introduzido nesta molécula. E aqui também, moçada, ó, você tem a entrada de hidrogênio do NADH2 no ácido pirúvico. Portanto, nas duas situações, você forma ácido lático aqui e você forma ácido lático lá. Paulada, que beleza! Pois é, moçada. Olha que fator interessante para eu ressaltar para você. Este ácido lático, ele é produzido devido à produção, portanto, reação da glicose com liberação de energia, 2 ATPs, como nós já sabemos. Cara, isso é extremamente importante. Aguenta a mão, já eu falo mais um pouquinho sobre isso. Galera, dá uma olhadinha na figura ao lado. Você tá ligado que é um lactobacillus? Lactobacillus são bactérias que apresentam este aspecto de bacilo, portanto, de bastão, e que são responsáveis pela realização de fermentação lática. O leite cheio de lactobacillus, se você promover, obviamente, ali a possibilidade fermentativa, você consegue fermentar aquele leite, promove produção de ácido lático. Este ácido lático será responsável por alterar o pH e, portanto, desnatura as proteínas. Por isso, aquele aspecto floculoso da coalhada, ou então mais denso do iogurte. Legal, hein, cara? Olha quanta aplicação boa. Galera, agora olha lá. E essa musculatura? Você tá ligado o que tá aparecendo aqui para você ou não? Isso aqui é um braço, né? Ó, na verdade, é esta porção aqui do braço, o antebraço, depois ali não está sendo mostrado. Aqui é um dos ventres do bíceps. Paulada aqui da hora. Aqui já é a região de ombro, né? Enfim. Galera, ou seja, estou te mostrando a musculatura estriada esquelética. As fibras musculares estriadas esqueléticas, no primeiro minuto de contração muscular, você observa imensamente uma produção de ácido lático devido à fermentação da fibra. Depois dos 60 segundos, ou em treinos mais longos, aeróbicos, você tem o processo de respiração celular, que aí é a quebra total da glicose, gerando muito mais energia. Mas até os primeiros 60 segundos é basicamente anaeróbico, a fonte de energia que você tem para a sua musculatura estriada esquelética. Show de bola, moçada? Isso é importante você guardar, tá? Agora, Paulada, me diga uma coisa, claro que eu digo. Nestas duas situações, tanto nos lactobacilos, na produção então de iogurte, escoalhada, olha que importante para a saúde, para a alimentação humana, você tem também a fermentação da fibra muscular. Galera, cuidado, hein, para você não falar equívocos. Muitos por aí falam, olha, o problema é a produção do ácido lático, por isso que dá dor. Não é verdade isso, viu, galera? Na real, o ácido lático ele é o grande protagonista dessa história. É a fermentação da glicose que acaba produzindo o ácido lático e, graças a isso, fornece energia para a musculatura contrair nos instantes iniciais. Agora, este ácido lático ele é facilmente ionizado e libera H+. A alteração do pH devido a este H+, reagindo com bicarbonato, forma ácido carbônico, posteriormente ioniza e baixa o pH, é esta alteração grave no pH é que dá a sensação dolorosa da sua musculatura após uma atividade. Portanto, cuidado para não ser injusto. O vilão é o lactato, que é o ácido lático ionizado. Galera, que delícia falar isso para vocês. Vamos socar a bota. Dá uma olhadinha. Fotossíntese, galera. Que coisa linda. Moçada, o que é fotossíntese? Algas e plantas, alguns tipos de bactérias, cianobactérias, são capazes de realizar. Mas o lance é o seguinte, nós podemos definir como sendo claramente para todos vocês, olha lá, ó. Utiliza a energia luminosa para produzir matéria orgânica, glicose na base da cadeia alimentar. Esses organismos chamados de produtores acabam produzindo imensa quantidade de matéria orgânica, fornecendo alimento para todos os outros organismos dos outros níveis tróficos. Show de bola? Lembra da equaçãozinha? 6 CO2 mais 12 águas na presença de luz
estão vinculados à produção de 6 glicoses mais 6 oxigênios, então libera oxigênio mais 6 águas. Posso cortar essas 6 águas com estas 12 águas, aqui permanece somente 6. Uma equação mais reduzida. Galera, dá uma olhadinha aí nessa história. Você está observando comigo um esquema extremamente show de bola. Galera, é importante você guardar com bastante carinho. Olha que interessante. Lembra do cloroplasto? É aquela organela responsável pela realização da fotossíntese. Aquelas membranas, bolachinhas que estão todas empilhadas dentro do cloroplasto, cada bolachinha daquela é chamada de tilacoide. Tem um monte de clorofila, chamado de sistema antena, ou antena ali clorofilada. O sistema antena, moçada, ele permite captação de luz e excita as clorofilas, permitindo liberação de elétrons e tudo mais. A parte interna do cloroplasto, onde estão mergulhadas estas pilhazinhas de bolachinhas, que é aquela parte líquida, como se fosse o citoplasma, na real o citoplasma, chamamos de estroma. Estroma. A fotossíntese ocorre basicamente nesses dois locais. Portanto, vamos lá. Galera, observe o metabolismo. Lembra comigo. Temos inicialmente a fase fotoquímica, ou chamada do claro, que ocorre nos tilacoides. Necessita obrigatoriamente da presença de luz, por isso fotoquímica. Você tem entrada de água nesta reação e a partir dessas moléculas de água, num mecanismo chamado de fotólise da água, quebra da molécula de água na presença de luz, você tem liberação de OH+, que reagem entre si e liberam oxigênio. Então quer dizer que o oxigênio da fotossíntese, liberado na fase fotoquímica, proveniente de qual molécula? Da molécula de água. Guarde isso com bastante carinho. Galera, agora nós temos uma segunda etapa chamada de fase química importante. Você tem entrada de CO2, saída de água. Mas qual a importância desta parte final, chamada de fase química ou fase do escuro? Por não necessitar de luz. Cara, olha lá. Na fase do claro ou fotoquímica, você produz ATP. E este ATP ele será utilizado na fase fotoquímica. Outro detalhe, na fase fotoquímica você também produz NADPH. Lembra daquela molécula transportadora de hidrogênio? É, moçada, importante, fundamental. Galera, o ATP e o hidrogênio eles serão deslocados para a fase do escuro. Isso. E juntamente com o CO2 permitem produção de glicose. Então quer dizer que na fase do claro, o ATP e o NADH, juntamente com o CO2, que foi agora utilizado, absorvido na fase escura, você tem a produção de glicose. Cara, fantástico! Galera, o ATP depois de utilizado, ele volta para a fase do claro na forma de ADP mais fosfato, para reconstruir ATP. E também o NADH, o NADPH, ao deixar o hidrogênio, ele volta na forma de NADP para a fase do claro, para novamente construir a molécula carregadora de hidrogênio. Guarde com muito carinho este resumão para finalizar a nossa história. Galera, que importante, dá uma olhada no próximo fator que o Paulada vai citar para você. Galera, olha lá, guarde tudo isso importante. Você tá ligado neste gráfico que está aparecendo aí para vocês? Bicho, esse gráfico é clássico nas provas de Unesp. Você está observando aqui, ó, uma velocidade de reação em função da intensidade luminosa. Galera, imaginemos que algumas plantas estão sendo colocadas nestas variações entre estes dois gráficos. Primeiro, quem é o gráfico que nós estamos definindo como sendo verde? Galera, este gráfico que eu estou exaltando aqui com o laser é o gráfico da fotossíntese, que de fato varia. Você está vendo que dependendo, conforme você aumenta a intensidade luminosa, você faz o quê? Você aumenta a velocidade da reação fotossintética. Legal! Agora, o gráfico em azul é o gráfico da respiração celular. Ela é constante. Não há interferência da intensidade luminosa na respiração, por isso que ela se mantém constante. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma planta número 1 e eu vou colocá-la numa condição em que ela está realizando menos fotossíntese do que respiração celular. Galera, pergunto para você, o que vai acontecer com essa planta? Cara,
ela está consumindo mais glicose por respiração celular, na presença do oxigênio, quebrando essa glicose, produzindo um mundo de energia e liberando CO2, é claro. Muito mais do que ela consegue produzir na fotossíntese. Ó, a respiração é maior que a fotossíntese, então a tendência é que essa planta vá definhando até morrer. Galera, agora, e se eu pegar, por exemplo, a planta 3 e a 2? Calma, a planta 3, ela tem taxa fotossintética, olha lá onde eu estou com o laser, taxa fotossintética muito maior do que a respiração, olha lá com o laser. Galera, qual é a tendência desta planta? Provavelmente ela está em crescimento, está tendo armazenamento de matéria orgânica. Ah, então está crescendo. Isso! Tem mais fotossíntese do que respiração. Está produzindo mais glicose do que ela consegue consumir. Agora, e este ponto aqui em que eu estou passando o laser, em que a planta 2 está? Galera, a taxa de fotossíntese é exatamente a mesma de respiração celular. Ou seja, neste momento, toda a glicose que está sendo produzida, ela está sendo consumida. Não há mais armazenamentos de forma significativa. Digo mais, todo o oxigênio produzido na fotossíntese, ele está sendo consumido no CO2. Digo mais, o CO2 produzido na respiração, ele estará sendo consumido na fotossíntese. Paulada, como é que chama? Chamamos de ponto de compensação luminoso ou ponto de compensação fótico. É o momento em que a planta apresenta, em função da intensidade luminosa que interfere na fotossíntese, uma taxa metabólica entre fotossíntese e respiração praticamente igual. Galera, pronto! Era basicamente isso que o nosso querido Pauladinha precisava falar para vocês. Galera, quero agradecer a presença de todos vocês. Já de antemão vou dizer o seguinte, se você curtiu, chegou agora, inscreva-se aqui no nosso canal, galera. Deixa um like se você curtiu a revisão aí de citologia. E ó, aproveita para mandar qualquer dúvida que o Paulada está aqui para responder. Galera, boa prova. Aproveita o que o Paulada falou na cito. Bem provável que algum desses fatores possa estar na sua prova. Ó, um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Se liga na bio!